Você já deitou para dormir, mas sua mente não parava? O corpo cansado, mas os pensamentos acelerados, medo do amanhã, ansiedade pelo que pode acontecer, silêncio no quarto e barulho dentro da cabeça. Pausa, respira devagar. Se você está assim hoje, essa oração é para você, porque existem noites em que o maior cansaço não é físico, é mental, é emocional, é espiritual. Você tenta relaxar, tenta desligar os pensamentos, mas algo continua pesado por dentro. E talvez ninguém perceba isso, porque muitas vezes a ansiedade acontece em silêncio, sorrindo por fora, lutando por dentro. Mas existe algo importante que você precisa lembrar agora. A Bíblia nunca escondeu que pessoas de fé também sentiram medo. Davi sentiu, Elias sentiu, os discípulos sentiram, e mesmo assim, Deus não abandonou nenhum deles. Então, antes de dormir hoje, não tenta carregar tudo sozinho. Só permanece aqui, por mais alguns minutos. Respira mais uma vez, devagar, porque talvez o que sua mente mais precise agora não seja mais esforço, mas descanso. A ansiedade é estranha. Às vezes, não acontece nada grave, mas o coração continua acelerado. A mente cria cenários, imagina problemas, volta em conversas antigas, tenta prever o amanhã inteiro. E quando a noite chega, parece que tudo fica mais alto dentro da cabeça. Você tenta dormir, vira de um lado, depois do outro, mas os pensamentos continuam ali. E o medo começa devagar. E se algo der errado? E se eu não conseguir? E se as coisas piorarem? Pausa. Respira. A Bíblia mostra alguém que conhecia esse tipo de angústia. Pedro, um homem de fé, mas ainda humano. Em certo momento, Pedro começou a afundar no mar. Não porque Jesus tinha ido embora, mas porque ele olhou mais para o medo do que para a presença de Cristo. E isso acontece com muita gente hoje. O problema cresce dentro da mente, o medo aumenta, a ansiedade toma espaço e aos poucos a pessoa começa a sentir que está afundando por dentro. Mas existe uma parte importante daquela história. Quando Pedro começou a afundar, Jesus não se afastou dele. Jesus segurou sua mão. Percebe isso? O medo apareceu, a ansiedade apareceu. Mas a presença de Deus não desapareceu. E talvez hoje você precise lembrar exatamente disso. Ansiedade não significa ausência de fé. Medo não significa abandono espiritual. Você continua sendo humano e Deus sabe disso. Agora respira mais devagar, sem tentar resolver tudo esta noite, sem tentar controlar amanhã inteiro. Porque talvez o que está cansando você não seja apenas o problema, mas a tentativa constante de carregar sozinho o que está pesado demais. Agora eu quero que você ouça esse versículo com calma, como alguém que precisa descansar a mente esta noite. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Olha a primeira parte. Não andeis ansiosos. A Bíblia não está dizendo que você nunca sentiria medo, nem que pessoas de fé nunca ficariam cansadas emocionalmente. Ela está dizendo para não viver preso nisso, não deixar a ansiedade controlar seus pensamentos todos os dias. Agora escuta essa parte outra vez. Mas em tudo, não apenas os grandes problemas, também aquilo que você guarda em silêncio, as preocupações que ninguém percebe, os pensamentos da madrugada, o medo do amanhã, pela oração. Isso significa conversar com Deus com sinceridade, sem tentar parecer forte, sem precisar usar palavras bonitas. Às vezes, a oração mais verdadeira é simples. Senhor, eu estou cansado. E Deus entende isso completamente.
Agora ouve a última parte do versículo. A paz de Deus guardará o coração e a mente. Percebe como a Bíblia fala da mente? Porque Deus sabe o quanto pensamentos acelerados cansam uma pessoa. Talvez hoje sua mente esteja pesada, cheia, cansada, mas existe uma paz que não depende de tudo estar resolvido primeiro. Uma paz que começa devagar, silenciosamente, acalmando o coração aos poucos. Agora repete isso dentro de você. A paz de Deus pode alcançar minha mente. Mais uma vez. A paz de Deus pode alcançar minha mente. Mesmo esta noite, mesmo no meio do medo, mesmo enquanto você ainda está tentando respirar mais leve. Agora vem a parte mais importante: como acalmar a mente na prática, quando a ansiedade aparece. Primeiro, pare de tentar resolver a vida inteira antes de dormir. Muita ansiedade nasce disso. A mente tentando controlar amanhã, meia-noite, deitada na cama. Mas nem tudo precisa ser resolvido agora. Jesus disse em Mateus 6,34: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Isso não significa ignorar responsabilidades. Significa parar de carregar antecipadamente dores que ainda nem chegaram. Então, hoje, antes de dormir, deixe o amanhã no amanhã. Segundo, fale com Deus de forma simples, sem pressão, sem tentar fazer uma oração perfeita. Deus não se aproxima apenas de quem sabe falar bonito. Ele se aproxima de corações sinceros. Então, se estiver cansado, diga isso. Se estiver com medo, diga isso também. Você não precisa esconder suas emoções de Deus. Terceiro, desacelere seu corpo para desacelerar sua mente. Respire mais devagar, diminua o ritmo. Saia um pouco do excesso de estímulo, porque às vezes a mente continua em guerra, mesmo quando o dia já terminou. E o coração precisa entender que agora é hora de descansar. Salmos 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha que bonito isso. Em paz me deito. Não é uma paz porque todos os problemas desapareceram. É uma paz porque existe confiança, mesmo sem controlar tudo. Talvez hoje você precise permitir que seu coração descanse assim também, sem tentar prever tudo, sem lutar mentalmente contra cada pensamento, só respirando, orando e soltando aos poucos o peso que sua mente carregou o dia inteiro. Agora eu quero orar com você. E não importa como você chegou até aqui hoje, se sua mente está cansada, se o medo aumentou, se a ansiedade tirou sua paz, só fique aqui por mais alguns minutos, respire devagar e repita comigo: Senhor, eu entrego a Ti os pensamentos que estão pesando minha mente, as preocupações que eu não consigo controlar, os medos que eu guardo em silêncio, e toda a ansiedade que está roubando minha paz. Acalma meu coração esta noite, diminui o barulho dentro da minha mente. Me ajuda a descansar sem medo do amanhã. Quando meus pensamentos acelerarem, me lembra que eu não preciso carregar tudo sozinho. Quando a ansiedade vier, me lembra que a Tua paz ainda pode me alcançar. Fortalece minha mente, fortalece meu coração. E me ajuda a confiar, mesmo nos dias difíceis, que esta noite seja de descanso, de proteção, de calma, e que a Tua paz fique comigo enquanto eu descanso. Amém. Agora continue respirando devagar, sem pressa, e lembre disso antes de dormir. Você não precisa vencer todas as batalhas da sua mente esta noite. Às vezes, descansar já é o próximo passo.